Hoje a gente vai trazer para vocês alguns dos principais condomínios em Sorocaba que a gente atua. Sorocaba é uma cidade no interior de São Paulo, como vocês sabem, onde fica a sede do nosso escritório e onde nós temos a maior quantidade de projetos residenciais. Fala galera, está começando mais um Café com Arquitetura e o tema de hoje foi um tema sugerido por um seguidor, né Gui? É isso aí, o seguidor. Fala o nome dele? É Ronei? Ronei. Legal, o Ronei sugeriu um tema que a gente decidiu abarcar aqui nas nossas discussões, muito pertinente. O tema é condomínios, né? Ele pediu pra gente falar um pouco sobre os condomínios da cidade que a gente atua, que é a cidade de Sorocaba, e isso nos abriu várias possibilidades para falar da cidade de Sorocaba e seus condomínios como um exemplo, mas também expandir um pouco mais para as mais de 15 cidades que nós atuamos no estado de São Paulo e para os outros estados também nos quais a gente tem projeto. E para começar, vamos começar agradecendo os nossos patrocinadores, né? É isso aí. Então, o primeiro patrocinador aí da canequinha que vocês estão vendo, Living Concept. É isso aí. Também agradecendo a Favorita Móveis Planejados, a Rena Estrutura Engenharia, a Luminária, a loja de iluminação que nos dá esse brilho maravilhoso, a MR2 Construtora de Jundiaí, a Bela Casa Pisos e Revestimentos, a Intersecta Automação e Energia Fotovoltaica. E é isso, pessoal. Então, hoje a gente vai trazer para vocês alguns dos principais condomínios em Sorocaba que a gente atua. Sorocaba é uma cidade no interior de São Paulo, como vocês sabem, onde fica a sede do nosso escritório e onde nós temos a maior quantidade de projetos residenciais. A maioria dos nossos projetos residenciais se dão dentro desses condomínios e hoje Sorocaba tem uma infinidade de condomínios, dos quais aí próximo de 90% a gente atua. Então existe uma gama muito grande de tipologias de terreno, de construção, de condomínios mais antigos, mais novos, tamanhos, recuos e legislações. É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né, Gui? É isso aí. E para isso a gente listou alguns tamanhos de terreno e a gente vai começar com o padrão, que é um dos mais conhecidos, que é o 10 por 25. Lembrando também que a gente vai falar sobre a cidade de Sorocaba, mas claramente quase todas as regras se aplicam em outras cidades também muito parecidas na questão do plano diretor. Então, o terreno 10 por 25 ele tem 250 metros, e ele tem um recuo frontal de 4 metros. Você pode encostar em uma das laterais, na maioria dos condomínios desse padrão, e deixar uma lateral de 1,5 metro, podendo nessa lateral encostar garagem e espaço gourmet. Alguns condomínios 10 por 25 permitem que você encoste os dois lados. A nossa dica é sempre ter um corredor de serviço, principalmente porque no 10 por 25 ainda você consegue construir uma casa térrea ou sobrado e colocar uma piscina no fundo da casa, permitindo um trabalho de paisagismo e junto com a piscina trazendo a facilidade do prestador de serviço, tanto piscineiro como jardineiro, adentrar a casa sem entrar pela porta principal. Esse daí, né, essa tipologia de terreno talvez seja a tipologia que a gente mais tem em projeto. E lembrando que todas as regras e normas que a gente falar aqui vão estar de acordo com a legislação municipal de Sorocaba. Eventualmente, em outras cidades aqui no estado de São Paulo, em outros estados, a regra não muda tanto. Mas os 4 metros de recuo frontal, às vezes pode ser 5, depende do tamanho da testada. Então é importante sempre seguir a legislação da sua prefeitura e do seu condomínio. Mas o aproveitamento do lote acaba sendo muito próximo. E lembrando também que, além, né, desse ponto de partida que a gente está pegando aqui como exemplo nesse vídeo, a gente tem também os terrenos menores. Então, de 7 por 25, 7,5 por 25 é mais comum, 7 por 22. E então esses terrenos são de outros tipos de condomínio, que tem muitos aqui em Sorocaba também. Sobre esses terrenos menores, eu posso dar como exemplo, como esse cliente nosso, né, esse seguidor, pediu, o Reserva Ipanema, a gente tem aqui em cima, como que é o nome? Terras de São Francisco. Terras de São Francisco, entre outros condomínios, esses que a gente cita, né, claro, vão ser sempre aqueles que a gente tem projeto. E sobre os terrenos de 10 por 25, um exemplo de condomínio aqui em Sorocaba, que foi o condomínio que nós começamos, né, Gui, eu e Guilherme, a nossa carreira aí como arquitetos em Sorocaba, foi o Ibiti Reserva.
em que próximo dele existe também o Ibiti Royal, que são condomínios nesse padrão de terreno e muito bacanas. É isso aí. O próximo padrão de terreno que se enquadra também numa tipologia muito parecida com essa que eu acabei de citar é o terreno 12 por 25, de 300 metros quadrados. Porém, na maioria dos condomínios, eles exigem que vocês tenham 2 recuos laterais, pontos positivos e negativos. As pessoas encaram como ponto negativo que você perde o potencial construtivo do lote, já que você vai precisar recuar 1,5 metro de cada lado. Ponto positivo, você não tem um confrontante, um vizinho colado com a sua casa. Também tem a questão que esses condomínios permitem que você encoste a garagem em uma das laterais e o gourmet, sendo que essas duas infraestruturas encostem do mesmo lado. Sempre lembrando, pessoal, que esses exemplos que a gente está usando são da maioria dos lotes dentro desses condomínios, porque dentro de cada condomínio sempre vai sobrar aquela ponta de quadra, que seria lote de esquina, vai sobrar um lote um pouco mais irregular, que eventualmente ele vai gerar, né, uma área, uma metragem de terreno um pouco diferente do que é o comum naquele determinado condomínio. Sobre esses condomínios que têm lotes em torno aí de 300 metros quadrados, né, como 12 por 25, ou até um pouco maiores, podendo ser 12,5 por 30, a gente tem alguns aqui na cidade de Sorocaba, como Chácara Ondina, me ajude a lembrar aí, Gui. Temos em Itu também, como por exemplo o Sampou, o Una. 12 por 25. 12 por 25. Tem o Parque Esplanada. Vila dos Ingleses. Vila dos Ingleses. Então tem alguns condomínios, e desses condomínios sempre vão ter aqueles condomínios que já são um pouco mais antigos, um pouco mais consolidados, com uma quantidade de casas maiores prontas, e aqueles condomínios que ainda tem bastante lotes disponíveis. Uma coisa muito importante também de mencionar, tudo é importante, né, quando eu vou fazer a interjeição aqui, mas uma coisa legal de se pensar é sempre na localização do seu condomínio dentro da cidade. Naqueles condomínios que a gente deu de exemplo no início, a gente está falando de condomínios mais localizados à zona norte e à zona leste de Sorocaba. Quando a gente está falando de condomínios com lotes um pouco maiores, a gente também já está indo aqui em Sorocaba para a zona sul e para a zona oeste ou para a zona leste. Então tem essas divisões, né, territoriais que são importantes levar em consideração quando você vai escolher o seu lote. Perfeito. Então, trabalhando ainda nesse padrão de terreno de testado de 12 metros, considerando os 2 recuos laterais, encostando uma das laterais a garagem e o espaço gourmet, nós temos 12 por 30, que é o 360 metros quadrados. Eu vejo um ponto positivo muito grande nesse terreno, porque ele ainda não é um terreno muito grande, não requer muita manutenção, que é o meu caso, eu quero ter uma vida mais prática, e você tem um espaço legal para estar colocando uma piscina, um espaço gourmet grande. E tudo depende do projeto, né, e da forma como a gente vai distribuir esses espaços e esse projeto dentro do terreno, para dar o maior aproveitamento possível para essas áreas livres, né. Tem muitos vídeos no nosso canal do YouTube, então várias coisas aqui a gente acaba esbarrando em temas que a gente já conversou. E eu vou me lembrando aos poucos, né? Por exemplo, o vídeo em que a gente falou sobre áreas livres, esse momento da pandemia, o quão importante são essas áreas ajardinadas. Tem o vídeo que a gente falou sobre, especificamente, metro quadrado da construção, e a gente fala dos passos para se construir, e a gente vai mencionar sobre essa questão do lote dentro da cidade, a importância da gente escolher bem essa região, né? Exatamente. E o próximo exemplo é uma testada um pouco maior, 15 por 30, que é o terreno de 450 metros quadrados, que é um terreno para quem quer ter uma área de lazer, uma piscina, um quintal grande, é um terreno bem legal, você tem uma fachada bem bacana, e também o padrão desse terreno é você ter os recuos dos 2 lados do lote, você não pode também encostar no fundo. Grande parte desses terrenos não permite que você encoste no recuo de 3 metros do fundo. E o que é legal sobre esses lotes maiores é pensar também que sempre que a gente escolhe por um condomínio e por um lote um pouco maior, as restrições acabam aumentando um pouco, né? Como o Gui mencionou, nesses lotes maiores provavelmente exista a necessidade
de um recuo de fundo, provavelmente existe a necessidade de respeitar integralmente os recuos laterais, ambas laterais, né? Então, quanto maior for o lote, maiores vão ser as restrições construtivas, porque a ideia é que quando a gente tem um condomínio com mais área disponível dentro do lote individual de cada pessoa, a gente também tenha um condomínio com uma densidade menor, né? E para isso a gente precisa ter mais área livre. Por exemplo, vamos chegar lá na frente em condomínios com terrenos de metragens muito grandes, né, Gui? Sobre esses terrenos com essa metragem entre 400 e 500 metros quadrados, porque, como eu disse, né, dentro do próprio condomínio, pela conformação das ruas, ponta de quadra, lotes específicos, essa metragem pode variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. A gente tem como exemplo na cidade de Sorocaba, e aí eu já estendo esses limites da cidade um pouquinho para Votorantim, que é uma cidade aqui do lado de Sorocaba, mas muito conurbada, né? Ou seja, muito junto com a cidade de Sorocaba, que é o condomínio Alphaville. O Alphaville tem no Brasil inteiro, né? Provavelmente você que está vendo esse vídeo conhece algum Alphaville próximo da sua cidade ou na sua cidade, e o padrão de lotes deles aqui em Sorocaba, né, Votorantim, é em torno de 450 a 500 metros quadrados. Esse exemplo é legal para dizer que também permite uma outra tipologia de projeto, sobra muito mais área livre, área jardinada, área verde, área de lazer, área para piscina, e a gente consegue trabalhar de uma forma diferente. Então, para finalizar esse vídeo, além dos lotes de 450 metros quadrados, nós temos os lotes de 1.000 metros quadrados, de 20 metros de testada por 50 de comprimento. Aí é realmente quando você quer uma casa muito grande, ou quer um quintal, um pomar, uma horta, um espaço para você curtir a pandemia, um campo de futebol, daí vale a pena você ter um lote de 1.000 metros quadrados, que ainda é um lote muito próximo da cidade, voltando à questão da mobilidade, como o Caio mencionou, que é um dos primeiros requisitos na escolha do lote, ver aonde que o seu lote vai estar, para você ver se realmente todas as infraestruturas ao seu redor te atendem, né, com a questão de escola, trabalho, etc. E é um lote muito bom para você ter aí tudo ao seu dispor na questão, principalmente, que a gente está vivendo da pandemia. É isso. E esses lotes de 1.000 metros que são maiores, geralmente você vai encontrar nas bordas da cidade, né? Porque para ter um lote desse tamanho, a gente precisa de mais espaço para o condomínio ser implantado. Mas tem alguns muito próximos da mancha urbana da cidade. Então a gente pode citar, por exemplo, Fazenda Imperial, St. Patrick, a gente tem também o Terras de São Lucas. Todos esses condomínios são com lotes a partir de 1.000 metros quadrados. Vitória Emanuele, do nosso lado. Vitória Emanuele, é verdade, temos projeto lá. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem um like, se inscrevam, indiquem para um amigo, para uma amiga. E não se esqueçam de ver nossas outras redes sociais, né? O Spotify, o Pinterest, o Facebook, o Instagram, o site novo. E é isso. Spotify. Falei do Spotify. Fala de novo. O Spotify. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.